Bem, muitas pessoas confundem a cabeça dos católicos, dizendo coisas que não são verdades. Muitos falam que nós católicos somos idólatras. Isso é mentira. As pessoas que dizem isso são pessoas que não conhecem a nossa religião, não conhecem a nossa doutrina. Muitos dizem que nós católicos adoramos imagens que têm mãos e não tocam, imagens que têm olhos e não veem, imagens que têm boca e não falam, imagens que têm pés e não andam. Muitos dizem que nós adoramos as imagens e somos idólatras. Isso não é verdade. Quer ver um exemplo? Vamos entender primeiro o que é uma imagem, o que é adorar, o que é idolatria e o que é venerar. Primeiro, imagem é a representação de alguém em seu aspecto físico. Uma imagem, por exemplo, ela pode ser uma estátua, um quadro, ela pode ser uma figura. Isso é imagem. A idolatria significa você prestar honra, uma honra que é devida somente a Deus, a um falso Deus, que é chamado de ídolo. A palavra ídolo significa falso Deus criado pela mentalidade humana, como lua, sol, animais. Então, idolatria é você tomar esse falso ídolo e dar a este falso ídolo uma honra, um culto de adoração que somente se deve a Deus. Isso é idolatria. O que é adoração? É o ato de prestar culto a Deus como o único Senhor e Criador do universo. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter a imagem de um santo, de Nossa Senhora. Eu tenho na minha casa. Mas eu nunca peguei esta imagem e fiz dela um falso ídolo. Eu nunca fiz dessa imagem um falso Deus. Eu nunca peguei a imagem de Nossa Senhora da minha casa e prestei a esta imagem um culto de adoração. Ah, Ricardo, mas lá em Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 a 5, Deus fala que nós não podemos esculpir imagens, esculturas de qualquer forma que esteja no céu, na terra. É verdade. Deus ali, Ele diz que Ele não quer que se construa imagens. Mas Ele não está proibindo construir imagem. Ele está proibindo a idolatria. A idolatria. Ricardo, como que isso é verdade? Porque o mesmo Deus, em Êxodo 20, do 1 ao 5, que proíbe construir imagem, em 1 Reis 6, 26, ele pede para que se construa 2 querubins de ouro. O mesmo Deus, em 1 Reis 6, 29, ele pede para Salomão, e Salomão obedece, esculpindo nas paredes do templo figuras de querubins e de palmas. O mesmo Deus que em Êxodo 20, do 1 ao 5, proíbe a construção de imagem, em Êxodo 25, ele ordena a Moisés que coloque 2 querubins de frente que tampem a tampa da Arca da Aliança. O mesmo Deus que proíbe construção de imagem, no livro de Números, ele manda Moisés esculpir uma serpente de bronze. Então, na verdade, Deus não proíbe construção de imagens. O que Deus proíbe é a idolatria. E nós não idolatramos os santos. Nós não colocamos nenhum santo, e muito menos Nossa Senhora, no lugar de Deus. O que nós fazemos então, Ricardo? Nós veneramos. Venerar significa prestar honra, homenagem, imitar. A própria Bíblia, ela é cheia de passagens bíblicas que veneram os patriarcas. Quantos trechos na Bíblia não estão venerando Moisés? Não estão venerando Abraão? Não estão venerando homens e mulheres que obedeceram à voz de Deus?
Então nós não somos idólatras, irmãos. Nós temos na nossa igreja homens e mulheres que pela fé na ressurreição no céu viveram o evangelho nesta vida, nesta terra, e provaram para nós que é possível. Então nós não somos idólatras. Nós veneramos Nossa Senhora. A palavra de Deus nos diz no Novo Testamento que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. E é verdade. Nossa Senhora é uma medianeira. Nós não adoramos imagens e não idolatramos os santos. Nós veneramos. Imitamos, prestamos vamos dizer assim, prestamos um ato de imitar as suas virtudes. É isso que fazemos. Porque todos esses santos só puderam ser santos pelo sacrifício do único mediador na cruz. E realmente, meus queridos, nós temos que conhecer a nossa fé, conhecer a nossa igreja. Porque senão nós vamos ser engolidos, como São Paulo disse, por irmãos, por homens que querem colocar no meio de nós doutrinas estranhas. E a nossa igreja, ela foi fundada por Jesus Cristo. Mateus 16, ele disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu fundamento a minha igreja. Adoração do Santíssimo. A nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.